Fala galera, sejam muito bem-vindos, aqui é Dr. João Mendes, professor Ricardo Ambrosio, e vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, antes da gente começar aqui a apresentar o nosso ilustríssimo convidado, eu só quero mostrar aqui pra vocês que nós estamos com alguns salgadinhos aqui na mesa. Por que a gente tá com salgadinho aqui, ô Ricardo? Por que não tá com bolo? Cadê o bolo? A gente vai trazer o bolo daqui a pouquinho Depois no meio do episódio. Depois traz o bolo. Porque hoje fazemos 1 ano de gravação. Olha só, cadê as palmas? Cadê as palmas? Aqui o podcast. Sim. Cara, 1 ano, foram o quê? Mais de 80 episódios gravados? Gravados sim, ao ar, no momento dessa gravação são 64, mas tem mais de 80 seguramente gravados. Põe que nesse 1 ano, não sei, mais de 12 mil seguidores, com cortes que já 13. bateram 1 milhão, já tem... Sim. Uma Vários. série de elementos. Então, assim, o quanto que a gente consegue entender a força da fisioterapia nesse processo e acho que já exponenciando a área de saúde no contexto geral, né? Com certeza. E que bom ter encontrado você no caminho. Cara, que bonito. Depois a gente vai fazer uma curtinha só pra falar sobre isso, né? Vamos fazer. Gente, como vocês sabem, a gente vai passar aqui os recados iniciais pra vocês. Não importa onde você está assistindo, o dispositivo que for, tira um print, tira uma foto. Na academia também, né? Como a gente falou, tem bastante gente hoje ouvindo na academia. Tira uma foto aí na frente do espelho da academia e mostra que tá aqui ouvindo a gente, tá? Marca no Instagram, @Físio Sem Limites, que nós vamos repostar todos vocês. A outra coisa, nós temos aqui na nossa descrição, tanto no YouTube, no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, todos os nossos cursos, treinamentos, só que a gente vai dar destaque para hoje. Qual é ele? Hoje vamos pro Fisiotube. Vamos no Fisiotube. A plataforma de exercícios com mais de 1.500 exercícios explicados e demonstrados, que vai aumentar muito o seu atendimento, porque ele vai te trazer tanto criatividade quanto dinamismo, integrado ao WhatsApp. Você pode enviar para seus pacientes esses exercícios. Importante também, tem protocolos ali dentro para que você entenda como utilizar esses exercícios em diferentes processos que são para reabilitação. E também, antes de começar o episódio de hoje, eu quero abrir aqui um espaço especial para agradecer um dos nossos apoiadores, que é a Next Advance Contabilidade. Que a Next Advance é simplesmente uma referência quando o assunto é contabilidade moderna para profissionais de saúde. Eles entendem a nossa rotina, entendem o nosso mercado e sabem exatamente como organizar a parte contábil para que você não tenha nenhuma dor de cabeça com a burocracia. Inclusive, né, o nosso presidente está aqui, sabe que tem muita coisa correta, né, de contabilidade, de impostos, etc., junto com o CREFITO, entre outros, para poder regularizar, né? Enquanto você foca no atendimento, no crescimento da sua carreira e no que realmente importa, a Next Advance cuida tudo com segurança, transparência e profissionalismo. É aquela sensação de ter um time forte ao seu lado. Porque no fim das contas, qualquer profissional pode ter um negócio muito bem estruturado, desde que esteja com a contabilidade certa, e é isso que a Next Advance entrega todos os dias. Temos um QR Code aqui na tela, que vai direto pro perfil da contadora, né, Ana Carolina, pro contato dela, que ela é a responsável pela Next Advance. Fala que viu aqui no Físio Sem Limites, que ela vai ali te ajudar, tirar suas dúvidas e fazer um negócio bem legal para vocês. Perfeito. Então, turma, é só ir lá, você tem toda a descrição, tudo direitinho. Qualquer dúvida pode chamar a gente no direct, também no @Físio Sem Limites, tá bom? Professor Ricardo, hoje o assunto vai ser interessante. Hoje o assunto é extremamente interessante e necessário. E antes de apresentar o convidado, que muitas pessoas já sabem, porque está na thumb, né, lá na leitura, mas eu preciso fazer uma contextualização, porque eu já apresento e a palavra é só dele, né? Eu acho que a gente faz muitos episódios que funcionam para a área de saúde no contexto geral, mas se tem algo que todos os profissionais de saúde e todas as pessoas devem saber, pelo menos aquelas que se importam com a outra pessoa, sobre contextos que envolvem universalidade, espiritualidade, religiosidade. Por quê? Porque quando você consegue compreender minimamente algumas questões que existem da crença da outra pessoa em relação ao universo, ao mundo, à parte de Deus, de Oxalá, de Buda, enfim, da crença que ela tenha, do estilo de vida que ela esteja naquele momento vivenciando, ou esteja aqui para isso, você consegue ter uma melhor percepção da relação que ela tem com o meio, da relação que ela tem com a doença, da relação que ela tem com a condição de saúde, da relação que ela tem com os desafios. E aí você consegue acessá-la melhor, porque você vai compreendê-la melhor. Quando nós estamos tratando de um paciente, quando nós estamos com um amigo que está sofrendo, a melhor maneira da gente conseguir acessá-lo, ou compreendê-lo, ou ajudá-lo, é
tendo a percepção de quem ele é e o que ele sente naquele momento. E todo o contexto religioso, ele molda isso demais. Por isso nós escolhemos literalmente a dedo as pessoas que vão falar de contextos que envolvam algum tipo de espiritualidade, religiosidade. No nosso podcast, nós já chamamos outros líderes religiosos e hoje nós escolhemos o Alexandre Comino para falar pra gente, que é um cientista aqui da parte de religião, para falar dos contextos de universalidade em relação à área de saúde. Então, Alexandre... Seja muito bem-vindo. Muita gratidão, meu irmão. Cara, bacana você estar aqui. Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Muito obrigado por aceitar esse convite, porque aceitar falar de um tema que para você é tão natural e que muitos pacientes vivenciam isso, sofrem ou têm um mecanismo de enfrentamento com isso e as pessoas muitas vezes não conhecem. Quando a gente vai tratar esses pacientes, a gente não consegue acessá-los como deveríamos. Então, muito obrigado. Eu venho de uma família espírita, então durante muitos anos eu vivi e pratiquei o espiritismo, que é a doutrina de Allan Kardec, até 1995, aos 21 anos, eu conheci a religião Umbanda, então passei a viver e praticar Umbanda, passei pelo desenvolvimento mediúnico, me tornei sacerdote, dirigente espiritual por mais de 25 anos de um templo. E eu passei a ministrar cursos. Eu sou ministrante, né? De um curso livre de teologia de Umbanda. Sou ministrante de alguns outros cursos assim sobre a Umbanda e a cultura afro-brasileira. E sou idealizador de um curso chamado Espiritualidade Visceral, que é para a gente entender a nossa espiritualidade de uma forma independente das religiões. Para eu entender esse contexto de um olhar maior com relação ao ser humano e às suas experiências religiosas ou espirituais, então eu busquei uma formação em bacharelado de Ciências da Religião pela Claretiano. Então eu tenho essa formação que é como que a gente olha para as religiões, né? Como um todo. O olhar que vê de dentro é o olhar do teólogo, para a gente entender assim, né? Então, quando o religioso está falando da sua religião, ele está produzindo teologia. Então, ele olha desde dentro, né? Então, é um católico falando ou produzindo material ou trazendo a doutrina e a didática da religião católica. Então, a teologia geralmente é um curso confessional. Assim como um batista falando da sua religião, ou um judeu falando do judaísmo, um muçulmano falando do Islã, um umbandista falando da Umbanda, é uma forma de produzir teologia. As ciências da religião é quando você olha de fora. Então é quando você tem um olhar das ciências humanas observando a religião. Essas ciências são sociologia, antropologia, filosofia, história. Então é sociologia da religião, filosofia da religião, história da religião, antropologia da religião, fenomenologia da religião. Como é que eu olho a religião de fora como um produto do ser humano, um produto social, um produto antropológico, um produto filosófico, um produto fenomenológico, um produto que atravessa o ser humano de uma forma visceral. Eu gosto muito dessa questão do visceral, que ela vai ao encontro da origem daquilo que é humano, como o Homo sapiens, né? Antes que a gente se tornasse sapiens, provavelmente já tínhamos experiências de transcendência, experiências que hoje são chamadas de experiências religiosas, de uma religiosidade. Mas se eu entender que a palavra religiosidade deriva de religião, que faz parte do contexto da construção de uma sociedade moderna, contemporânea, e mesmo que seja uma sociedade mais medieval ou antiga, de religiões mais antigas, como algumas religiões da natureza ou práticas de xamanismo, ainda assim há experiências que a gente chama de religiosas, que fazem parte do ser humano
que estão na origem da nossa espécie, desde antes da gente se organizar da maneira social, como a gente se entende hoje, esse Homo sapiens, né? Então, esse Homo sapiens ele tem aí alguns milhões, né, de anos, mas a nossa maneira de entender a experiência humana a partir da escrita e da racionalidade tem cerca de 3 a 4 mil anos. Então, o que há de experiência anterior à escrita são experiências muito espirituais. A partir disso, a gente tem a origem das religiões. Então, há algo de espiritual no ser humano que transcende as religiões. Eu quero dizer que existem muitas religiões e uma única espiritualidade. Eu quero dizer que existem muitas formas de um rio chegar a um oceano, que muitos rios chegam ao mesmo oceano, mas o oceano ali, né, ele é um único mar que recebe a todos os rios. Dizem que o rio treme de medo antes de chegar ao oceano, porque ele tem medo de deixar de ser rio para se tornar oceano, mas quando se torna oceano ele percebe a grandeza de ser aquilo. No entanto, para você se tornar grande como um oceano, você perde o ego e a identidade ou a vaidade de ser rio. Então a espiritualidade ela é um oceano que nos atravessa a todos. Quando eu me permiti olhar o ser humano a partir da sua espiritualidade e não da minha religião, então eu vou ter um olhar mais humanizado para essa pessoa, entendendo que as questões da saúde dela não são questões da minha doutrina e que a minha doutrina não deve pautar a maneira como eu me comporto diante do outro. Os valores religiosos não devem estar acima dos meus valores de bioética, por exemplo. Então, como é que eu me coloco diante do outro quando eu não preciso trazer a doutrina da minha religião, mas eu preciso apenas trazer os valores de uma espiritualidade que atravessa todos nós, assim, de um contexto muito maior que toca a alma, aonde a gente entende e que há inúmeros estudos científicos que apontam que a fé, a crença, a espiritualidade, a reza, a oração, um benzimento, de alguma forma ampara e ajuda de alguma forma, muitas vezes na recuperação de alguém que está num estado que a gente chama de doente, né? Com algumas questões do corpo fisiológico, muitas questões que também já foram consideradas e que por alguns são considerados ainda como questões o quanto a nossa mente interfere, né, na saúde do nosso corpo, os nossos hábitos, as nossas intenções e o poder, o tamanho do poder da nossa fé, mas o poder da nossa mente, né, diante da recuperação de várias questões de saúde que a gente tem, né? Então, já foi o tempo no passado desse mundo chamado mundo moderno, né, em que muitos cientistas desconsideravam a importância das religiões ou consideravam as religiões como uma alucinação coletiva ou como algo infantil, né? Para Freud, as religiões eram algo infantil, de uma humanidade infantilizada. E aí a gente tem depois Jung que fala as religiões não podem ser descartadas porque elas fazem parte do sistema de visão de mundo, de entendimento de mundo das pessoas, das suas crenças. Então, não se trata de você concordar ou não com a religião do outro, mas entender o quanto ela é importante para ele. Então, quando eu consigo olhar o outro não a partir da minha religião, mas a partir da minha espiritualidade, eu posso entender que nesse ponto de vista tem algo que toca todas as religiões, que é a fé e a espiritualidade de cada um de nós, né? Então, todos, mesmo que você não seja católico, como discordar da vida e das experiências, da palavra, das atitudes de São Francisco de Assis, por exemplo. Mesmo que você não seja hinduísta, como você não admirar Ramakrishna, se você observar ele bem de pertinho? Mesmo que você não seja católico, como não ter um profundo respeito assim por Madre Teresa de Calcutá?
Mesmo que você não seja espírita, como não identificar o posicionamento tão humano de Chico Xavier ou de Bezerra de Menezes? Mesmo que você não seja candomblessista, como não identificar em Mãe Estela de Oxóssi, ou Mãe Senhora, ou Mãe Menininha do Cantuá, lideranças de mulheres que são importantes para a construção de toda uma comunidade, de uma identidade. Então, quando a gente tem um olhar mais humano, a gente olha menos pelo viés da minha religião e identifica mais o outro a partir dessa humanidade que pode ser considerada uma espiritualidade, porque todos nós somos corpo, mente e espírito. Quase todas as religiões concordam que a gente tem um espírito assim, né? E isso é muito antigo na humanidade. Eu estou lendo o livro do Siddhartha, que é o Oráculo da Noite sobre os Sonhos, né? E ele fala o quanto a humanidade construiu as suas realidades religiosas, espirituais, as suas mitologias, os seus espaços, a partir dos sonhos, né? Então, o quanto a gente transita nos sonhos quando dorme e a gente se percebe em um duplo etérico, um duplo de nós mesmos que vai ter experiência em outros lugares. Essa experiência pode ser uma experiência simplesmente mental, criada pela mente, mas para muitas pessoas é uma experiência espiritual. Quando você sonha com um parente que já desencarnou e ele vem te contar uma coisa que só ele sabia e você não sabia, como onde estava guardado uma chave, onde estava guardado um documento, uma informação importante que aquela pessoa que desencarnou não falou e você precisava daquela informação. Isso é algo corriqueiro, é muito comum. Você sonha com uma pessoa que já desencarnou e era impossível que você tivesse aquela informação. Então, cada setor, cada doutrina, cada liturgia vai ter explicações diferentes para dizer como isso se processa. Mas quando na origem da humanidade não haviam explicações doutrinárias ou religiosas, as pessoas entendiam que estavam tendo um contato real com aquela pessoa que já desencarnou, e daí nasce a necessidade do culto aos desencarnados, o enterro, né? Diz que o Homo sapiens surge quando começa a enterrar os seus mortos com ritual. Então, por que enterrar alguém e fazer um ritual? Pela crença de que a vida continua depois da morte. Essa crença é muito forte nas sociedades primitivas porque as pessoas sonham com quem já desencarnou e a pessoa vem dizer que está bem, como é que está vivendo lá, como é que não é. Então é uma experiência muito comum para o ser humano. Alguns acreditam que estão em contato com aquela pessoa que desencarnou, outros acreditam que a mente dele que produziu aquilo. Mas quando tem uma informação que você não poderia produzir pela tua mente, como onde estava guardado uma chave, então a gente pode buscar outras explicações, né? Então a experiência religiosa ela é muito cara ao ser humano, a fé, né? Como eu manifesto a minha fé é algo muito delicado, de foro muito íntimo. Então, o respeito pela fé alheia, pela religiosidade alheia, a não imposição da minha religião, dos meus valores, e entender o ser humano por uma dimensão espiritual ou bioética que transcende as minhas crenças, é algo muito especial, assim, para quando a gente está cuidando, né? Quando a gente está cuidando de alguém, né? Então, às vezes, pode acontecer de eu comungar de uma doutrina religiosa que afirma que as outras religiões estão erradas e só a minha está certa. Isso acontece em vários setores assim da religiosidade e parece ser uma receita medieval, né? Porque essa receita foi aplicada pela Igreja Católica e quando você tem essa receita e tem poder, você faz o que aconteceu no passado, né? Com a Inquisição, as Cruzadas. Então, isso é uma receita muito dolorosa na história da humanidade, né? A receita de se acreditar superior aos outros,
a partir da sua crença, dos seus valores, da sua fé. É isso também que patrocinou o movimento de escravizar pessoas na África e trazer para o Brasil e para as Américas, acreditando ser superior a elas, inclusive por uma questão de etnia, de raça, de cor da pele, com uma doutrina e uma criação católica que sustentava isso, inclusive, e que diante também das comunidades ameríndias, diante dos povos originários aqui, também se houve a ideia de uma superioridade. E aí nós perguntamos, quem é superior a quem e quem realmente são os bárbaros quando você tem um povo que, para escravizar pessoas, né, cometeu crimes hediondos que a gente não consegue nem mensurar aqui o tamanho desses crimes cometidos pela humanidade, né? Mas em nome de uma etnia, de uma raça, para vir aqui no Brasil fazer aquilo que era chamado de extrativismo, né? De tirar tudo que era de recurso dessa terra e levar para a Europa. Então foram chamados de bárbaros e de povos atrasados, os povos originários, as etnias ameríndias, que nós chamamos indígenas aqui no Brasil, e foram chamados de povos atrasados, os povos africanos, especialmente pela também das várias etnias que chegam ao Brasil, com destaque para as etnias Banto, para as etnias Yorubá e para as etnias Jeje que chegam no Brasil, com esse conceito de que eram povos atrasados. Então hoje a gente tem a antropologia, a sociologia tem um outro olhar, não considera os povos primitivos como atrasados, e sim como primeiros, como mais antigos, como outra cultura, porque nós não podemos medir um povo e dizer que é mais atrasado com base na tecnologia. Você pode encontrar um povo que tem uma tecnologia considerada, que você pode considerar atrasada, mas eles podem ter um olhar de mundo, uma filosofia e uma espiritualidade muito avançada, como é o caso dessas várias sociedades de povos originários que tinham uma espiritualidade muito avançada, tem ainda até hoje. Mas ainda hoje há muito preconceito com todas as formas de religiosidade ou espiritualidade de origem ameríndia ou negra. Então, os povos que sofrem mais preconceito hoje no Brasil religioso são principalmente esses que trazem traços da cultura afro ou das culturas indígenas no Brasil. Então há um preconceito religioso, há um racismo religioso que ele acontece a partir de uma supremacia de uma cultura ocidental, europeia, né, que se estabelece no Brasil a partir desse patriarcado, de um colonialismo. Então como é que a gente consegue identificar isso e ter um olhar mais humano, né? Uma humanidade maior do que a minha identidade, né, religiosa? Como é que eu posso identificar um discurso que diminui a religião do outro, como se Deus escolhesse como filhos apenas aqueles que fazem parte dessa religião e os que fazem parte de outra religião não seriam então filhos de Deus, né? Como é que a gente pode ter um olhar mais humano e entender que todos somos filhos de Deus, independente de qual religião a gente pratica? E talvez trazer uma informação muito importante, né? De que todas as religiões, elas servem e elas praticam exclusivamente o bem. Então, o Candomblé é uma religião que pratica exclusivamente o bem. A Umbanda é uma religião que pratica exclusivamente o bem. A Encantaria é uma religião que pratica exclusivamente o bem. O Tambor de Mina pratica exclusivamente o bem. Então, isso é religião. Quando a pessoa não está praticando o bem, ela não está praticando religião nenhuma. Então, a gente entender que essa ideia de que em alguma religião se pratica o mal, que faz o mal, então isso não é uma religião. Porque fazer o mal ou desejar o mal não pertence às religiões, pertence ao ser humano.
A pessoa pode ser católica, muçulmana, pode ser judia, pode ser ateu, pode ser agnóstico, candomblessista, e ainda assim ter desejos ou vontades de vingança, né? De desejar o mal para alguém. E o pensamento, ele já é uma arma poderosa, assim, né? Porque quando você pensa em alguém amorosamente, às vezes a pessoa sente, te manda uma mensagem, você fala, tá pensando em você, e aí você fala, poxa, não é coincidência, né? Então um pensamento negativo, um pensamento ruim, a mesma coisa, é igual uma pedra lançada. E esse é o princípio básico, assim, daquilo que as pessoas têm medo, né? Medo da macumba, do feitiço, do trabalho feito, da praga, do olho gordo, do quebranto, da inveja. Então qual é a alavanca? A alavanca é o sentimento não tem religião, ele faz parte das pessoas. Mas, como nas culturas afro-brasileiras você tem as oferendas, as pessoas confundem muito as oferendas com trabalho para prejudicar alguém, para fazer alguma coisa de mal, assim, né? E não é, porque a grande maioria das oferendas elas são para proteção, para pedir força, para pedir luz, para se iluminar e assim por diante, né? Olha, eu tenho... Enquanto a gente estava planejando o podcast, alguns temas que eu acho que são importantes da gente debater, que eu queria que você falasse sobre eles. Primeiro, é assim, muitas pessoas, algumas pessoas acreditam que a crença dela, a religião que ela vive, funciona como um mecanismo de enfrentamento e que os desafios que elas estão passando são desafios que vão ajudá-las a crescer. Outras tantas acreditam que os desafios são quase como punições por algum erros que elas cometeram. Como que essa espiritualidade, todos os contextos que você vem explicando, se coloca em frente às pessoas que percebem isso como um mecanismo de um desafio da vida, isso vai me tornar melhor e eu estou sendo amparada, enquanto outras pessoas que vivem no mesmo ambiente entendem que eu estou sendo punida, de alguma forma eu cometi algum erro, ou é alguma coisa de vida passada, ou fica buscando de fato, né, uma explicação que seja um pouco mais como, de fato, punitiva em relação ao que ela vive. Pensando isso em doença, né, nesse aspecto. Assim. No livro Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, o Nietzsche diz que o ser humano tem 3 arquétipos. O arquétipo do camelo, o arquétipo do leão e o arquétipo da criança. Então ele diz que uma grande parte da população vive o arquétipo do camelo, que são as pessoas que vivem reclamando da vida, do peso da vida, que a vida é dura, que a vida é pesada, e elas pedem, coloque mais peso, porque tem o orgulho de ser um sofredor na vida, né? Então elas dizem, vamos, coloque mais peso para eu mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu sou um sofredor, e aí elas se colocam naquele lugar, né? De que os últimos serão os primeiros. Mas quando você diz que os últimos são os primeiros, isso não é você se esforçar para ser o último, não é para você se esforçar para ser a pessoa mais prejudicada, né? Não devemos confundir humildade com pobreza, não podemos confundir humildade com escassez, não devemos confundir humildade com autoflagelação, né? Da pessoa ficar se autoflagelando para mostrar ao mundo como ela é uma vítima do mundo. Então que ela conquistar o céu e conquistar o paraíso através das suas dores, das suas chagas, do seu vitimismo, né? Então isso é uma distorção da ideia de que os humildes conquistarão o céu, né? Para vocês, a humildade ela vem do desapego. Se você está se esforçando para ser o último da fila, então você tem o apego ao desapego. É um apego também. Se você tem orgulho de ser a pessoa mais escassa, mais pobre, que tem menos condições na vida, então isso também é um ego. E esse é o perfil do camelo. Dentro da igreja católica é o pecador e dentro da doutrina espírita é a pessoa que acredita que tem um karma e a vida nunca vai para frente porque ela tem um karma. E aí, o segundo arquétipo do Nietzsche é o leão. Então, algumas pessoas saem da ideia de ser um camelo, um sofredor, e se tornam o leão. E aí é o guerreiro,
é o valente, é a pessoa que acredita que a vida é uma guerra, né? A vida não é mais um sofrimento, agora a vida é uma guerra. Você fala, ei, fulano, como é que tá? Tô na luta. Como é que tá a vida? A vida, tamo nessa guerra. Aí você, tô aqui, somos os guerreiros da luz, os guerreiros de Aruanda, os guerreiros, os soldados. E aí a pessoa diz que mata 3 leões por dia. E como a gente cocria a nossa realidade, quando a pessoa pensa que a vida é uma luta, a vida fica entregando luta para ela o tempo inteiro. Então ela acredita que ela está ali para fazer batalha, para guerrear, que é um guerreiro da luz e tudo. Isso também é um apego. E aí quando a pessoa entende que ela pode ir para um outro nível, que é o nível da criança, é o nível da criatividade. Então a vida não é nem sofrimento e nem luta. A vida pode ser uma dança. A vida pode ser um encantamento. A vida pode ser o tempo inteiro um aprendizado. Então, se você olhar para trás, na sua vida, na minha, na vida de vocês, se você olhar para trás, você pode me lembrar uma situação da sua vida que você passou muita dor, que você passou muita dificuldade e que naquele momento parecia que a vida perdia o sentido, perdia o chão. Pode ser o término de um relacionamento, pode ser um emprego que você perdeu, pode ser um momento de dificuldade da sua família, um parente que desencarnou. Você pode olhar para trás e lembrar que naquele momento parecia que a vida estava perdendo o sentido. Mas depois você pode pensar o que é que eu aprendi com aquela situação. Porque o que não te mata te torna mais forte, te torna mais experiente, traz sabedoria para a vida. Então, se você entender que tanto nas situações boas quanto nas situações que a gente não considerava boas, porque é diferente da nossa expectativa, se ali tinha algo que você apreendeu, então mesmo as situações de dor e desafio, elas estão a serviço da vida para lhe ensinar alguma coisa. Então, diante da primeira dificuldade, de qualquer dificuldade, você já pode agradecer antes. Então, mesmo que você esteja nesse momento passando uma dificuldade na sua vida, você pode agradecer porque essa dificuldade ela está vindo para te ensinar alguma coisa, para te trazer algum aprendizado. E esse é o lugar da criança, o lugar da curiosidade, né? Em vez de eu sofrer, eu vou ficar curioso para o que é que isso tem para me ensinar, aonde isso transforma e lapida a minha vida. Quando eu desapego do meu sofrimento, da minha dor, se é alguém que está fazendo algo que chega em mim de uma maneira não tão agradável, então eu não me apego à pessoa. Eu não penso por que essa pessoa está fazendo isso para mim. Eu penso por que é que a vida trouxe isso para mim de um lugar de curiosidade, de um lugar de aprendizado. Aí eu vou para o lugar da criança. Então nesse lugar da criança é um lugar de pureza, é um lugar de encantamento diante da vida. Então, as dores e as dificuldades da vida, elas não são mais um peso, não são mais um karma. Essas mesmas dificuldades não são uma guerra constante. A vida passa a ser uma dança, um encantamento. Eu vou encontrando o meu lugar nesse bailado, nessa dança, né? Então, eu acho muito interessante esse posicionamento do Nietzsche. Acho que ajuda a entender um pouquinho assim, esse posicionamento religioso, tanto de católicos quanto de espíritas, de cristãos e de pessoas de muitos segmentos, né? No Velho Testamento, a gente tem uma passagem muito interessante no Velho Testamento, que é o livro de Jó. Então, ali no livro de Jó, diz que Deus chamou os seus filhos. Então, ele chama os seus filhos, né? Provavelmente são anjos. E aí tem um filho muito próximo que senta do lado de Deus. Eu acho que alguém para sentar do lado de Deus deve ser próximo. E o Velho Testamento, no livro de Jó, diz que o nome desse filho de Deus que senta do lado de Deus para conversar diretamente com Deus se chama Satã. Por isso ele também é chamado de Satanael. Satã quer dizer o acusador, quer dizer o adversário. E Deus fala para ele, olha como a humanidade é bela, como a humanidade é maravilhosa, com as minhas palavras, né? Não de forma literal. Olha como a humanidade é bela, a humanidade é linda, encantadora. E Satã diz, é nada. Você acha mesmo que a humanidade é isso? Ele fala, olha Jó é um, né? O Satã diz, me mostre um aí que é bom. Ele fala, olha Jó é um homem bom, um homem maravilhoso. Aí Satã diz, Jó é bom porque não acontece nada de ruim na vida dele. Vamos
criar uns problemas na vida de Jó para ver se ele continua sendo essa pessoa maravilhosa, encantadora, essa ternura toda. Então vamos colocar problemas na vida de Jó. E Jó começa a passar um monte de problemas. E aí, no livro de Jó, todos os amigos de Jó dizem para ele: Jó, se você está passando situações difíceis na sua vida, alguma coisa errada você deve ter feito. Isso já é a lei de karma de Allan Kardec, que é um olhar de Talião, a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Se eu acreditar que quando a vida me traz uma coisa difícil é porque eu fiz alguma coisa errada, então a vida seria olho por olho e dente por dente, não haveria o perdão, como a mudança de atitude, principalmente a mudança de quem eu sou diante da vida. E ali o livro de Jó mostra que coisas ruins também acontecem para pessoas boas. E nem tudo que acontece na tua vida é fruto de causa e efeito, de ação e reação, mas pode ser um aprendizado da vida, uma lição para você. Então acho muito interessante trazer isso de um livro que está no Velho Testamento, né? Então é um texto que tem mais de 2000 anos se está no Velho Testamento, né? Porque o Novo Testamento é de Cristo para cá, o Velho Testamento então é um texto de mais de 2000 anos, já tinha essa ideia de ação e reação, de causa e efeito. Agora, quando Jesus está na cruz, na direita tem um ladrão e na esquerda outro. A gente só sabe o nome do ladrão da direita, porque diz que é Dimas que olha para Jesus, diz que Dimas tem um encantamento quando olha para Jesus. Ele tem algo, ele é tocado por alguma coisa quando olha para Jesus. Jesus olha para ele, ele é um ladrão. Jesus olha para ele e fala que ele vai estar junto com ele no Pai. Como é que um ladrão vai estar junto com Jesus? Porque ele teve um encantamento tão forte que houve uma transformação de quem ele é. Então mesmo uma pessoa que tem atitudes negativas, ela pode em algum momento ter um arrependimento sincero e mudar quem ela é. Então mesmo que ela tenha tido atitudes negativas, aquelas atitudes não têm mais endereço para voltar, porque ela não é mais a pessoa que atacou pedra. Agora ela é outra. Você fala, mas como é que fica assim a lei, a justiça divina, a lei maior? Porque a pessoa que tacou pedras e as pedras não voltam para ela, porque ela não é mais a pessoa que é a mesma pessoa, ela se vê tocada da vontade de curar pessoas que foram atacadas por pedras. Então, a vida mostra isso pra gente e isso não é específico de uma religião, né? É um olhar humano. Como é que eu posso ter um olhar mais humano para a vida e para essas questões? Então, eu acho que isso pode tocar a gente de uma maneira especial. Para mim respondeu total. João, você quer colocar algum? Então, Ale, eu queria saber algumas coisas, trazendo também um pouquinho mais para a fisioterapia. Nós temos pacientes de todos os tipos de religião, todas essas que você citou, em algum momento a gente já atendeu, né? E ateu, e agnóstico, também, todo mundo paga imposto, né, irmão? Exatamente. Todo mundo paga imposto igual, todo mundo, né? Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito a um atendimento da mesma forma. Me desculpa te interromper. Eu, por exemplo, né? Eu estive com o Dr. Edio Silva Júnior, que é um dos maiores juristas aqui do Brasil, e ele estava me falando do caso de um hospital católico. Então, dentro da Igreja Católica, você só faz sexo para procriar e isso deve ser realizado dentro do casamento, né? Com a pessoa com quem você escolheu para viver a sua vida até que Deus os separe. Então, por isso, se um hospital ele é católico, existe aqui em São Paulo hospitais e há um hospital católico que nesse caso em especial foi citado, que se recusa a colocar o DIU. Porque Sim. O DIU ele é um contraceptivo, né? Então, o DIU ele é utilizado para que não aconteça uma gravidez indesejada para alguém que tem uma sexualidade ativa, para uma mulher. Então, esse hospital, sendo católico, ele se recusou a colocar. E aí o doutor Edio diz, mas o hospital é de uma serventia pública. Não deveria colocar um valor doutrinário acima de uma questão de saúde pública, porque ele é também um agente
de saúde pública, e a saúde pública deve estar acima de uma confissão, né, de uma questão doutrinária. A gente tem no Brasil também as questões pertinentes ao aborto, né, que são questões totalmente enviesadas pelos valores religiosos. Então, a quantidade de mulheres que recorrem a uma clínica clandestina e ali elas colocam a própria vida em risco, porque aqui no Brasil o aborto dentro de uma estrutura médica, né? Então, há casos, inclusive, que você fala que não tem estrutura nenhuma, que não tem idade, que um adolescente que foi abusada, que passou por várias situações e ainda assim vai para uma clínica clandestina. Então, há uma questão de atravessamento de valores religiosos com relação a isso, né? Que, na minha opinião, não deveriam estar acima de uma questão de saúde pública, né? De fatos, né? Até dos para entender números. isso é uma questão, porque eu não sei mesmo, é uma questão constitucional ou ética? Os hospitais ou as instituições são obrigadas por alguma lei maior a fazer esse serviço mesmo que se recusem ou não? Se o hospital é católico, então ele já coloca no estatuto dele, né, que dentro do estatuto dele, por ser católico e por não concordar com a prática da prevenção, né, já fica colocado no estatuto. Então, aquele estatuto é um regimento interno daquele hospital. E aí o que eu estou falando é um caso é um caso que o doutor Edio está defendendo, né, junto a um processo, né, contra um hospital em específico. Mas para falar o nome do hospital e tudo, só ele que poderia, né? Não, melhor não. Melhor não comentar. Mas é um processo que está tramitando. Então, esse processo está justamente questionando se, por ser católico, você deve ter um estatuto ou um regimento interno que esteja acima de uma questão de saúde pública. Isso está sendo questionado nesse momento. Sim. E daí o que a gente estava trazendo é isso. A gente atua com várias pessoas que pagam impostos, como você brincou, tudo mais, mas que cada um tem a sua religiosidade. A dúvida é... como que eu posso... Bom, a gente sabe porque a gente lida com isso e pra gente são situações super tranquilas, mas a gente vê movimentos de muitos colegas profissionais de saúde, como aí no caso do hospital, que muitas vezes se negam a atender, né? Ou, na verdade, vou até um pouquinho mais além, o paciente se recusa a ser atendido se o profissional tem uma religião X ou Y, Z. Acho que tem os dois casos, né? Tem os dois casos. O paciente Sim. que se recusa, quanto o profissional que se recusa. É o que eu já presenciei em questões de alguns colegas, onde o paciente se recusa a ser atendido por essa pessoa. Por saber, porque viu no Instagram, porque viu no Facebook, viu de alguma maneira, soube da religião da pessoa XYZ. Como fazer para tentar quebrar essa objeção do paciente? Sabendo que ele pode ser super útil para esse paciente, o paciente precisa dele. Acho que a gente tem uma questão maior do que a questão individual, assim, né, do paciente, porque eu não tenho como colocar uma regra que sirva para todo mundo, né? Porque as pessoas são diferentes, né? E às vezes elas se fecham na bolha delas, se fecham no mundinho delas. Então, eu acredito que não existe uma regra. Mas eu entendo que quando eu me coloco como profissional para realizar, né, o meu ofício, eu também não devo levar isso junto da minha confissão religiosa. Então, se o meu perfil é um perfil profissional, eu acho que ele não é um perfil de uma confissão religiosa, é um perfil do meu trabalho, do meu profissionalismo. A minha religião é algo muito particular, muito íntimo, né? Então eu acho que não há necessidade de você expor qual é a minha religião. Eu acho que não tem necessidade de expor isso. Se você está fazendo um trabalho profissional, você tem um perfil profissional. Então, se eu estou oferecendo o meu perfil, que é um perfil de um profissional, a minha religião é da minha intimidade. Se eu vou atender uma pessoa e ela quer saber da minha religião, ela quer saber de uma intimidade minha. Isso não muda se eu estou como eu estou atendendo ela, né? Então, acho que deveria ter também um certo cuidado, assim, de não parecer que eu também estou querendo levar a minha religião junto com a minha profissão. Eu acho que dos dois lados a gente deve ter um cuidado, assim, né?
Hoje nós vemos, né, nós temos cerca de 20 mil alunos nos nossos treinamentos e um dos treinamentos, né, que nós temos é a parte de comunicação, né, de internet, daquilo que se apresenta, como você falou, do perfil profissional, de não necessariamente, porque é uma intimidade, então não você ficar fazendo esse ato confissional, né, da sua religião ou de qualquer outra coisa. E o que a gente sempre defende é isso, né, ensina, né, orienta os nossos alunos não expor questões religiosas, políticas, que também às vezes é um problema muito grande, eu acho. e até às vezes por futebol, que hoje em dia você vê alguns movimentos um pouquinho radicais em relação a isso. Mas o que nos perguntam, e é a pergunta que eu acabo trazendo para você, se é um negócio que faz tão bem para mim, se é uma religião que faz o bem, né, teoricamente, se a gente pensa como você falou nas suas primeiras falas, o porquê não expor? Por que isso agride tantas pessoas e não há esse consenso entre elas? A gente pode falar de uma espiritualidade, de valores de uma espiritualidade. Agora, quando eu começo a falar de valores de religião, eu posso lembrar que as religiões, elas são responsáveis pelas maiorias das guerras que a humanidade enfrentou. Então, uma guerra de fundo religioso, ela existe agora, nesse momento, ela está acontecendo agora. A gente tem no Rio de Janeiro, existem grupos de tráfico cristão. As pessoas chamam de traficrente. Eu não sabia. Não sabia? Então, não por esse termo. Então dê uma olhada. Hoje existem grupos de traficantes que são traficantes cristãos. Em algumas favelas, em algumas comunidades, eles proíbem que existam praticantes de outras religiões ou templos de outras religiões. Então existe uma guerra velada. Ainda hoje, um comportamento de guerrilha, de exterminar a religião do outro. Então, há religiões que trazem como discurso doutrinário a ideia de que a religião do outro é uma religião do mal, uma religião do diabo. Desculpa só interromper. Que a religião do outro é responsável pelos males do mundo, inclusive pelas enchentes que houveram agora. Sim. Apareceram vários vídeos, né? Muitos vídeos dizendo que o Rio Grande do Sul é um dos locais onde há a maior quantidade de templos da cultura afro-brasileira, ali identificados e chamados pelo nome de Batuque. E várias pessoas disseram que aquelas enchentes todas aconteceram por responsabilidade ou culpa dos cultos afro-brasileiros que existiam ali. Eu já ouvi, né, nesse contexto aí, de que o Rio Grande do Sul tem muitos homossexuais, inclusive o governador homossexual também, né? Como que fala? Declarado, né? Ele se apresentou como homossexual, não lembro quando, e que por conta disso, por conta de um karma, né? Por conta aí de um castigo, aliás, teria acontecido tudo isso. E só para complementar o que o Alexandre falou, tem narcopentecostalismo, tem vários... Narcopentecostalismo. Vários, e aqui, matéria, tipo, por exemplo, de BBC, matéria do UOL Notícias, El País Brasil, vários, no G1, sobre vários grupos ligados a mais diferentes religiões. Então, eu nem sabia disso, que pesado isso aí. Então, existe um comportamento de guerra, que é esse comportamento medieval. Uma pergunta real. Se, como você falou, a religião é algo que é para ser do bem. Se não é do bem, não é religião. O que exatamente, então, eles defendem? Quando a religião assume um viés político. Então deixa de ser religião. Ela não deixa de ser religião. Ela assume um viés político. Quando que a Igreja Católica ela realizou a Inquisição às Cruzadas? Quando ela tinha uma parceria com o Estado, de exercer um poder sobre o povo, um viés político. Então, quando você tem um interesse político, um viés político de juntar pessoas por ideias políticas, né, de exercer um poder, né, sobre as pessoas, então vem um comportamento de segmentar, né, de segregar.
E muitas vezes isso vem por um corte de um preconceito, né? Um preconceito religioso, um preconceito racial. Então, isso acontece muito. Aqui no Brasil isso acontece bastante, né? Não só no Brasil, em muitos outros lugares. Mas o Brasil, ele é o país mais católico do mundo, né? O Brasil é o país mais espírita do mundo também. Em mais questão de números de quantidade, totais. mais do que a França, né? Mais católico, até de quantidade de pessoas. O tamanho do Brasil em quantidade de pessoas supera em muito qualquer país da Europa, né? Então, o Brasil ele é muito espiritualista, ele é muito religioso, ele é muito diverso, mas ele tem uma herança de um preconceito colonial, patriarcal, histórico muito grande, e isso faz um atravessamento com boa parte de um cristianismo que acontece no Brasil. A Igreja Católica, desde o Concílio Vaticano II, na década de 60, a Igreja Católica criou o ecumenismo. A partir do ecumenismo, a Igreja Católica afirma que Deus é maior que a Igreja, portanto Deus também está nas outras igrejas. Mas algumas igrejas cristãs que vêm a partir, né? Você tem o protestantismo com Martinho Lutero, e depois dele você tem as igrejas evangélicas, as pentecostais e as neopentecostais, que seguem um caminho de um cristianismo anterior ao ecumenismo, daquele que acredita que Deus está apenas na minha igreja. E não nas demais. Tenho uma dúvida aqui, vai mudar um pouco o tópico, tudo bem? Tudo ótimo. Existem uma série de... É comum que pessoas comentem assim: eu tentei de tudo para me tratar, não consegui, e aí descobri que era espiritual, fui em tal local e me curei. Ou que eu tinha uma doença que era incurável, intratável, e aí eu fui... É que eu não quero falar os termos para não alinhar com religiões, né? Mas aí eu me tornei de uma certa religião. Me converti. Me converti, boa. E naquele momento eu me curei, né? Então a gente vê pessoas que falam muito sobre cura de maneira até milagrosas, né? Porque são de maneiras assim, rápidas e imediatas, ou que tenham um tratamento, mas que venham por meio da religião. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação de cura por meio dos tratamentos que são relacionados às religiões, espiritualidades, e quando que a pessoa faz esse tipo de tratamento, se elas realmente desistem dos outros tratamentos, se eles têm que andar em conjunto, como que funciona esse tipo de pensamento? Ninguém pode dizer para outra pessoa abandonar um tratamento médico, porque seria uma negligência, uma irresponsabilidade muito grande. Então, qualquer tipo de trabalho espiritual, de atividade espiritual, de intervenção espiritual, ela deve acontecer em paralelo com um tratamento médico, jamais dispensando o tratamento médico ou desvalidando um tratamento médico, né? Isso seria um risco muito grande. E uma negligência, uma falta de responsabilidade muito grande, isso seria. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente tem, por exemplo, dentro do espiritismo, você tem uma grande quantidade de centros espíritas voltados a um trabalho de curas espirituais. Isso é algo muito grande, né? Uma grande quantidade de centros que trazem o nome de Bezerra de Menezes, que foi um grande espírita na história do espiritismo brasileiro, um médico, e que acredita-se que ele está à frente no mundo espiritual dessa corrente de médicos do astral dentro do espiritismo, né, de Bezerra de Menezes. Então há centros espíritas de Bezerra de Menezes que inclusive têm receitas de pomadas, de xarope e de muitos outros remédios que visam uma questão de saúde, né, de saúde pública inclusive porque uma boa grande parcela da população não tem condição de ter um convênio médico, nem de ir num hospital particular, e no hospital público muitas vezes a pessoa também não consegue ter um acesso, ficar lá horas e horas e horas esperando
para ter qualquer tipo de acesso. E às vezes você vai, um centro espírita acaba fazendo essa vez, esse lugar, de ter um olhar que não substitui, não pode substituir o olhar de um médico, né? Mas minha mãe tinha um mioma. Minha mãe, carnal. Eu sou Alexandre Comino, minha mãe, Vera Comino. Tinha um mioma Tinha um mioma no útero. Isso foi antes de eu ser um bandista, inclusive, muitos anos atrás. E aí, era um mioma benigno, né? Mas era um mioma. E aí ela fez todos os exames e ela foi num centro espírita que tem ali em Moema. Se não me engano, Paz e Amor, naquela rua paralela ali perto da igreja de Moema, acho que é a rua Arapanés, se não me engano. Existe até hoje, tá lá. E minha mãe, ela foi nesse centro e ela passou por uma sessão espírita que não teve corte, não teve nada invasivo no corpo dela. Né? É um momento de passe, de reza, a pessoa fez um curativo sem fazer corte nela. E aí, alguns dias depois, ela fez novo exame. E no exame apareceu como se ela tivesse feito uma cirurgia. Estou falando da minha mãe, né? Então, esse é um caso muito próximo de mim. Eu, antes de ir para Umbanda também, meus pais moravam ali, na região ali, perto do aeroporto, ali, da Rua das Flechas ali, com o PC, esqueci o nome do bairro ali, que meus pais moravam ali, Jardim Prudência. E eu tive uma pedra no rim. E aí a minha mãe também, que era espírita, me levou num outro centro espírita ali, da região, do bairro, e a pessoa incorporava um médico, o Dr. Fritz. Nenhum desses conhecidos, não. Uma médium mulher desconhecida. E aí eu fui numa sessão, ele pegou na minha mão e falou, né? Você tá com uma pedra no rim? Falei, tô. Aí ele segurou na minha mão assim e falou, você volta aqui na semana que vem. Mas antes de você voltar, essa pedra já vai ter sido expelida. 3 dias depois eu expeli a pedra. Então eu só tô dizendo isso para falar casos muito próximos, né? Minha mãe. Agora, a quantidade de casos que a gente ouve, que a gente conhece, de pessoas que curaram um grande número de enfermidades, não precisa necessariamente ser nesse centro espírita, naquele outro. Eu li um livro do autor Joe Dispenza, que chama Como Tornar-se Sobrenatural. Joe Dispenza é um médico que curou a si mesmo. Ele tá num documentário de pessoas que se curaram, que eu não me lembro o nome agora do documentário, maravilhoso, já me vem na cabeça, Joe Dispenza, muito conhecido. E diz que o Joe Dispenza faz um trabalho, ele é um médico, e ele faz um trabalho com respiração, com meditação, com técnicas de meditações várias, e conheci algumas pessoas que foram fazer esses cursos com ele, e durante o curso ali as pessoas alcançam a cura de várias enfermidades durante o curso, por meio de técnicas de meditação e de respiração, que ele vai trabalhando algo que é muito parecido com os pranayamas da cultura hindu, do hinduísmo, mas ele estudou clinicamente o que acontece no seu corpo quando você está fazendo uma meditação unida a uma respiração, um pranayama, né? Então existem muitas técnicas, né? Eu fiz o curso de Theta Healing, que você entra em estado Theta para dar uma consulta para a pessoa, e há inúmeros casos de pessoas que têm e curas também que parecem mais sutis, né? Cura de depressão, de ansiedade, tudo que você pode alcançar por meio de práticas de meditação ou por práticas de reza, de uma fé, de uma dedicação, de uma devoção que toca muito a gente, mexe muito com a gente, né?
Então, a quantidade de casos, né, é muito grande, né? Em todas as religiões, em todos os setores, a gente tem, assim, né, esses casos, né? Ó, eu achei aqui o documentário, eu achei alguns. Tem um que chama Programe Sua Mente, tá até acho que na Amazon Prime Video. Tem o documentário chamado Heal, que é cura, e tem o Source, que é fonte. Todos eles, o Dr. Joe Dispenza acaba falando aqui, uma figura pública. É maravilhoso. Então é só um exemplo, né? É só um exemplo. Mas bacana, eu achei importante principalmente, até perguntei pro Eric quando que foi, acho que foi em 52 minutos do podcast, que ele falou sobre a importância de você não... que eles não são excludentes, que os tratamentos não são excludentes. Você vai fazer um cuidado, um tratamento da parte espiritual, não é excludente que você não vá fazer o da parte física, vamos falar assim, e vice-versa. Achei isso importante. Se você fizer isso, você vai estar se comportando como um curandeiro, né? Você vai estar cometendo um crime, inclusive. Eu achei isso importante. É criminoso. Se você falar para alguém abandonar um tratamento médico, é uma atitude criminosa. Perfeito. E lembrando também aqui, falar sobre a nossa patrocinadora, que é a Next Advance, a contabilidade da contadora Ana Carolina. Você tem o acesso aqui pelo QR Code, é só mirar aqui a sua câmera ou ir no link que está aqui na descrição para tirar suas dúvidas sobre imposto de renda, sobre contabilidade, como fazer todo o seu imposto, todas as regrinhas que você precisa seguir como fisioterapeuta, seja autônomo ou seja através de um CNPJ. Vai lá, fala que veio através do Físio Sem Limites, que ela vai dar uma atenção especial para vocês. É só usar o QR Code que está aqui na tela. Eu tenho mais uma dúvida, aí depois vou passar para o João. E esse é um tema talvez sensível, mas que é um tema importante. Muitas pessoas atribuem religiões, hoje em dia, como uma forma de ganhar dinheiro. A gente sabe porque, assim, claro que ninguém fala da sua própria religião, mas aponta do outro, né? Então, quando que a pessoa pode... E acho que essa é uma pergunta até mais para quem está escutando do que entendimento do paciente. Talvez até extrapole, mas pode até ser breve na resposta. Mas quais são qual é a importância de uma instituição que não tem dinheiro fazer algum trabalho que receba dinheiro dos outros? Quando que isso extrapola o limite, né? E quando que isso não extrapola? Você entende? Você diz o que é caridade e o que está sendo pago como um serviço? Mais ou menos isso. Quando que a pessoa que ela está frequentando algum local, ela está participando de algum tipo de cuidado, independente da religião que seja, vai contribuir financeira? Quando que esses pedidos de contribuição financeira podem estar no excesso? Quando ela pode entender que, de certa forma, ela está sendo abusada e não... Quando que a religião não está servindo mais a própria religião, entende? Está servindo a pessoa que está ali representando por questões financeiras. Porque é muito complicado, né? Eu entendo que a pessoa vai buscar um lugar para se cuidar e muitas vezes esse cuidado não vai vir dessa maneira que ocorreu, felizmente com você na Pedra do Rim ou felizmente com a sua mãe naquele momento do mioma. Vai vir com um estilo de vida, com uma questão de muitos cuidados ao longo do tempo. Às vezes vai cuidar da mente da pessoa, mas a parte física ela vai continuar com aquela condição de saúde até que se cure. Mas muitos locais fazem conexões financeiras. Você só vai ter esse tratamento, esse cuidado, se você pagar esse tanto. A religião não é necessariamente um lugar para você se cuidar, né? Esse é um aspecto, né? Eu não preciso ir a uma religião para eu me cuidar. Eu posso ir a uma religião para eu me encantar. Eu posso ir a uma religião porque ela dá um sentido para minha vida, não necessariamente para eu me cuidar. Você falou algo interessante, porque é que uma instituição que não tem dinheiro, você usou algum termo sobre instituição ter ou não ter dinheiro e quando que a instituição porque existe a questão da instituição e das pessoas. A gente pode falar sobre isso também. Mas quando que isso extrapola? Então, você está aí com o celular ativo, digite estelionato espiritual. É termo novo para mim. Boa! Apesar Hoje de tá ser cheio muito de termo óbvio, novo, cara. É tipificado pela lei, estelionato espiritual já foi tipificado. Quando uma pessoa diz para você que você vai morrer se não fizer um trabalho, quando uma pessoa diz para você que sua vida vai desgraçar se não fizer um trabalho, quando a pessoa diz que para você ir para o reino do céu você tem que entregar o seu carro, sua casa, quando existe uma ameaça ou quando existe
é quando existe uma lavagem cerebral, um discurso que faça você alienar das suas necessidades da sua família e entregar os seus bens para um terceiro por conta de uma alienação discursiva que inclusive beira os estudos da PNL, da programação neurolinguística, de colocar a pessoa numa atitude de fanatismo e a partir daí lhe subtrair os bens. Então isso beira um estelionato espiritual. Me parece que existem inúmeros casos no Brasil de pessoas que doaram casas para a igreja ou para instituições espirituais, doaram carros e casas mediante um discurso de uma lavagem E cerebral. pessoas que não podiam, né? E que depois elas entraram numa ação para pedir de volta, porque ela não podia ter feito aquilo. Mas havia uma promessa, né? Você me dá seu carro, sua casa, e você vai ganhar muito mais depois. Isso não aconteceu. Então, e casos em que as pessoas ameaçam de dizer que se você não fizer um trabalho, se você não fizer isso ou aquilo, a tua vida vai ser uma desgraça, ou você vai morrer, vai acontecer o pior. Ou que alguém fez um trabalho para você, um trabalho muito perigoso para sua família, que tem uma praga, que tem uma maldição, e para desfazer tem que pagar uma quantia absurda, né? Então, isso é tipificado aí, você deve ter encontrado aí estelionato espiritual, ele é tipificado pela lei. Então, e eu acho que o limite é esse aí, né? É o limite da ameaça espiritual, é o limite do bom senso, né? De um discurso que faz a pessoa dar o que não tem ou que não poderia dar, porque são os bens da família, né? A propriedade da família. É igual alguém que fica viciado no jogo e perde as propriedades de uma família no jogo. É um vício. O fanatismo também é um vício. A pessoa fanática, ela é igual a uma pessoa que está viciada num jogo e ela não se dá conta do que está fazendo. E ela vai entregando. Então esses são os limites. Assim. Perfeito, tá exatamente aqui, ó. Estelionato espiritual é um tipo de fraude onde a pessoa tira vantagem financeira de outra mediante uma promessa de alcançar um desejo. Perfeito. Pronto, estelionato espiritual. Então, se você passou por isso, pode procurar um advogado e processar a pessoa. Isso quando a pessoa percebe, né? E sem medo, né? Porque a pessoa que está fazendo estelionato espiritual, a gente não pode acreditar que essa pessoa tem um poder de destruir a sua vida, porque senão ela teria que ter o poder de reconstruir a vida dela própria, né? A própria vida dela já estaria tudo certo, né? Não é? Levando para um outro lado agora, aqui também voltando um pouquinho para a nossa área dentro da fisioterapia da saúde, Ale, a gente já teve aqui alguns episódios sobre cuidados paliativos, né? E de como é essa relação espiritual no momento de finitude, de fim de vida. E daí eu queria entender de você, dentro da sua área, né, da sua religião e também do seu conhecimento das outras, o que você pode trazer para a gente, como é então essa relação de final de vida com a religiosidade? É algo realmente interessante das instituições permitirem que, por exemplo, um padre, um pai de santo, uma mãe de santo, um pastor possa adentrar as instalações para poder fazer ali algum tipo de oração, de culto, de reza, não sei exatamente como fala. Como que você enxerga isso nesses momentos, não só para o paciente, mas também para a família em volta? Por lei, um sacerdote deve ter livre acesso a um hospital para trazer um conforto espiritual para uma família, né? Assim como você tem na Marinha, no Exército, você tem um capelão, né? O capelão é um sacerdote de alguma religião, alguém que representa alguma religião. Então, por lei, um representante de uma religião, um sacerdote, um ministro religioso, ele deveria ou deve ter o acesso a uma pessoa que está convalescente e ali precisando de uma orientação espiritual. Eu entendo que todas as religiões, os religiosos e os espiritualistas compreendem que é importante dar esse acesso e que esse acesso traz um conforto muito grande para a família diante da finitude da vida, né? Do desencarne, né? Da morte. Então, como é que a gente... Porque a gente vive como se não fosse morrer e a gente morre como se não tivesse vivido. Nós não temos uma cultura de falar sobre a morte. A morte é tabu. Se eu falo morte, já fica um clima
fica um clima Já pesado pesa, no ar, né? fala morte, morte. Então não pode falar morte, né? Tem que falar outra coisa, né? Finitude da vida, o desencarne. Porque tudo que a gente transforma num tabu, que quer dizer assunto interditado, vira um problema pra gente, né? Então, todos nós sabemos que só tem duas certezas na vida, né? Pagar imposto e desencarnar. É o Death in imposto, com Texas. certeza. É um termo americano isso aí. Death in Texas. Morte de imposto, é isso mesmo. Então, por que é que a gente não fala, né, sobre isso? E ainda assim, em cada religião, em cada filosofia, de cada segmento, tem uma maneira diferente de compreender. Mas em todas elas, as religiões, em geral, têm uma preocupação muito grande com esse conforto diante da finitude da vida, né? Ou seja, de entender que a vida continua de alguma maneira, né? Para todas as religiões, a vida continua de alguma maneira, né? De alguma maneira ela vai continuar. E continuando nisso, até também para entender, porque hoje nós vemos também muitas pessoas que, não sei nem como o termo que eu vou me referir, mas multirreligioso, não sei se essa palavra é certa. Crê em algumas partes de uma religião, crê em umas partes de outra. Daí são duas perguntas. Dá para ser multirreligioso, digamos assim? Ou religião tem que ser uma coisa específica, realmente doutrinada, pautada naquela única coisa? Se você não é isso, você não é religioso daquela religião, né? Você não é realmente um seguidor daquela religião. E se uma pessoa é, pelo esse meu termo, multirreligiosa também no momento aí de morte, de final de vida, como... Se você já teve alguma experiência de ter correlação com algum outro sacerdote de outra religião para poder ajudar essa pessoa, mesmo não em morte, mas em doença em algum outro momento, você já teve essa experiência? Quando a pessoa tem mais de uma religião, a gente diz que ela tem dupla pertença religiosa. Então, ela tem uma dupla pertença. Ela pode ser... ela pode se considerar católica budista. Então ela tem uma dupla pertença religiosa. Ela pode se considerar umbandista candomblecista, independente do que pensam os ministros, os sacerdotes e as autoridades. Ela pode se considerar de dupla pertença. Ela pode se considerar uma católica espírita. Então isso é uma dupla pertença. Quando a pessoa tem uma crença que crê em todas as religiões a partir de um olhar privilegiado, que é o olhar dela própria, então a gente chama isso de universalismo, que é um pouquinho diferente de ecumenismo. Ecumenismo é quando a Igreja Católica abre as suas portas para receber os demais irmãos de outras religiões. Então o ecumenismo é um movimento exclusivamente católico, abrindo as portas para quem acha que deve abrir. O universalismo é quando você tem uma crença que atravessa todas as outras religiões e crê em todas elas. Eu, mesmo de origem espírita, de formação umbandista e de uma educação enquanto cientista da religião, eu também me considero um espiritualista universalista com uma história de vida umbandista. Então eu tenho um olhar universalista, que eu não deixo de crer em todas as outras religiões, eu acho que todas elas são importantes, então é um olhar muito abrangente, um olhar universalista, espiritualista, né? Mas se falar em identidade religiosa, eu não tenho dupla pertença. Minha pertença seria umbandista. Eu me lembro de uma situação muito interessante. Existe uma atriz chamada Clarice Nisquier. E ela estava apresentando uma peça, A Casa dos Budas Ditosos, se não me engano. Ela é uma judia. E ela foi a um programa de televisão. Na mesa estava sentado um rabino, o Newton Bonder, que escreveu A Cabala do Dinheiro, que escreveu Alma e Moral, que escreveu uma grande quantidade de livros aí sobre judaísmo e cabala. Newton Bonder, um rabino, uma autoridade do judaísmo. E estava sentada a ela uma judia que estava fazendo uma peça que tinha alguma relação com Buda. Então, o entrevistador perguntou para ela: Clarice, qual é a sua religião? E ela falou que ela se sentia uma judia budista. Isso seria uma dupla pertença religiosa, se alguém se declara judia e budista.
E aí diz que naquela época alguém mandou um fax. Ela fala, isso é tão antigo que mandaram um fax pro programa. Ela diz que a dona Leia mandou um fax. E no fax dizia, minha filha, é impossível alguém ser judia budista, porque os fundamentos não se encontram. Não se encontram. Então, ou você é uma boa judia, ou você é uma boa budista. Mas judia budista não. Mas na mesa estava um rabino, o Newton Bonder, e a entrevistadora perguntou para ele, rabino, é possível uma pessoa ser uma judia budista? E o rabino disse que perfeitamente ela poderia sim ser uma judia budista, porque o budismo ajudaria ela a ter outros ângulos e outros olhares que ajudariam a entender melhor o judaísmo, assim como o judaísmo lhe permitiria ver o budismo com outros olhares. E segundo a opinião dele, uma autoridade judia, ela poderia ser sim uma boa judia budista. Eu sei disso porque a Clarice faz uma peça que está há mais de 10 anos em cartaz, que se chama A Alma Imoral, título de um dos livros do próprio rabino Newton Bonder, e a Clarice faz essa peça com uma excelência, uma coisa maravilhosa, encantadora, de você ficar de boca aberta. Eu fui 5 vezes ver essa peça, e no dia que ela falou que ela contou essa história, no dia que ela contou essa história, eu passei a ser menos radical com a pertença religiosa das pessoas que eu conheço, porque eu também achava difícil uma pessoa ser umbandista e candomblessista, umbandista e católico, umbandista e espírita. Depois dessa peça, eu me tornei muito mais flexível, compreendendo que só você pode saber como se relacionar com a sua fé, com a sua religião, e se você se sente bem de um dia na igreja e outro dia no centro espírita, é uma questão particular sua. Só você pode me dizer se isso funciona para você. Perfeito. Acho que já conectando, independente da religião e das crenças que vocês tenham, quem esteja assistindo, o Alexandre ele escreve uma série de livros, ele tem 14 livros publicados, vai publicar o 15º agora? Agora estou publicando o 14º na Bienal Internacional do Livro. Sexta-feira, 13 de setembro, eu estarei lá na Bienal do Livro com o lançamento do livro Espiritualidade Visceral, para falar dessa espiritualidade independente das religiões. Inclusive, ele já teve livro como premiado dos mais vendidos na Bienal, não foi? O livro Exu Não é Diabo foi, segundo a Toca Livros, o 5º livro mais vendido de toda a Bienal e é o primeiro livro mais vendido da editora Madras da Bienal de 2018. Uau. É fantástico. Posso até fazer um parênteses rapidinho aí, que você falou de sexta-feira 13, acabei lembrando desse histórico católico. Eu nasci 12 de outubro, né? 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida. E em 1989, 13 de outubro é dia do fisioterapeuta. Olha que coincidência. Que e eu poderia ter nascido no dia 13 de outubro. Porque foi uma cesariana, minha mãe, de forma eletiva, então ela poderia escolher entre dia 11, 12 e 13. Dia 11 era um dia muito sem graça, uma quarta-feira. Dia 13 seria uma sexta-feira. Isso seria péssimo no olhar dela. E dia 12 de outubro, um dia abençoado por ser dia Nossa Senhora Aparecida. Senhora, Você Nossa podia Senhora. se chamar Aparecido quase, né, Praticamente. Puta, cara, agora você me deu uma boa. Agora eu vou chamar o Aparecido. É o personagem do João. Não, mas isso vai de não. encontro com tudo que você falou durante o episódio, né? De toda essa cultura. O que uma sexta-feira 13 pode representar de... Cara, simbolismo é muito forte, né? Entendeu? Ao encontro, exatamente, né? Porque a gente tem um calendário juliano, que é um calendário de 12 luas, ou seja, um calendário de 12 meses, só que o ano tem 13 luas. Então, as 13 luas de um ano está relacionado ao poder da mulher, à força do feminino. A sociedade patriarcal descolada das forças da natureza criou um calendário de 365 dias dividido em 12 meses. Com 13 luas, a gente teria praticamente 13 meses de 28 dias relacionados às forças
da natureza. Então o número 13, que está muito relacionado às luas, às forças da natureza, também está relacionado à força da mulher, ao poder da mulher. E aí foi relacionado também à Wicca, à bruxaria e várias coisas, o número 13. E aí a gente tem a morte de Jacques de Molay, por exemplo, o grão-mestre da Ordem dos Templários, que aconteceu numa sexta-feira 13. Naquele fatídico dia, ele disse que em menos de um ano todos os seus acusadores estariam mortos. E isso aconteceu de fato. E aí a gente tem então várias outras situações que vão associando, né, o número 13 como um número negativo, porque ele foi tirado ali de número místico, misterioso e do feminino, que representa as 13 luas em 365 dias. E depois trazem pra mídia, pros filmes, etc. E só Aí reforça, potencializa, né? só reforça. Aí reforça, assim como o Dia das Bruxas, ele é uma representação moderna, urbana, ocidental de rituais antigos, de culturas pré-cristãs, né? E se vocês querem, então, só voltando aqui, se vocês, independente da religião que vocês sejam, vocês querem desmistificar alguns conhecimentos pela visão de alguém que, como ele mesmo explicou, ao longo do processo se tornou menos rígido e muito mais universalista. Ele tem livros como Orixás na Umbanda, como Médio, Incorporação Não é Possessão. Isso aqui acho que é muito... O título ele já mostra como você pode desmistificar algo muito importante. Pombagira, a Deusa, Mulher Igual a Você. E o que ele citou mesmo, Exu Não é Diabo. Esses são 4 que ele trouxe aqui, mas mais 9 já existem e um Gratidão no estava a forno. chegar aqui. Muita são todos da Madras Editora. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar no site da Madras Editora e adquirir diretamente pelo site. Você pode encontrar na Amazon. E peço, então, que você pode também dar uma olhada no meu perfil no Instagram, @Alexandre Cumino. Inclusive, caso você queira estudar comigo, dá uma olhadinha ali no meu Instagram, no link da bio, você tem acesso a alguns conteúdos que eu ofereço para fazer de você uma pessoa melhor, encontrar o sentido da vida, sentir que está viva, ir ao encontro do seu propósito de vida, da sua missão aqui nessa vida, independente da sua religião, ou ainda, dependendo da sua religião, pode mergulhar mais fundo numa espiritualidade umbandista ou numa espiritualidade livre. O que eu acho mais bonito da sua rede social é que os seus Reels têm um alcance excelente, e se você for ver o número de seguidores que você tem em relação ao alcance do seu Reels, ele difere muito de pessoas que têm número de seguidores próximos e que têm Reels que não passam de alcance bem baixo. O que eu achei mais legal não é apenas essa relação do alcance, é que você não faz Reels extremamente curtos que tendem a viralizar por motivo de serem curtos, as pessoas vão ficar presas por vários ganchos que existem ali. Você faz Reels que são longos e explicativos, e as pessoas se conectam ao ponto de querer compartilhar esse conhecimento para que ele seja desmistificado e alcance outras pessoas, de uma rede social que muitas pessoas teriam medo de se mostrar de uma religião universalista, mas umbandista, vamos falar assim, ou que falem desse ponto espiritual para serem julgadas. Então é muito legal como você acessa a população de forma não mística, não agressiva e muito mais, de fato, humana. Por quê? Quando você vai mistificando algo, você afasta as pessoas desse conhecimento e torna-se alguém detentor de um conhecimento único que as pessoas precisariam de você como meio para chegar em outro ponto. E você não, você transfere esse conhecimento para as pessoas por meio da sua rede social, isso que eu achei muito bonito. Por isso, dentre outros fatores, que a gente escolheu você para passar essa mensagem para as pessoas hoje. E muito obrigado por ter vindo. Muita gratidão. Os meus seguidores no Instagram, todos eles chegaram de maneira orgânica, eles que vieram me buscar assim, procurar, né? Então, essa minha dedicação à espiritualidade a minha dedicação à espiritualidade existe desde criança, né? Aos 13 anos eu comecei a estudar a obra de Kardec com um grupo de outras crianças, orientado por uma grande espírita que é a Doriana Tamburini, e também orientado pela minha mãe na minha vida desde a infância, já estudando o espiritismo e o espiritualismo. Minha dedicação à Umbanda começa em 1995. Eu tive um grande mestre, que é Rubens Saraceni, em memória. E a partir do meu contato com esse mestre, que publicou mais de 50 títulos de Umbanda pela Madras Editora, que trouxe a ideia do livro psicografado para Umbanda, que não existia, e ele também é o idealizador
o criador dos cursos livres de Umbanda, que iniciaram com os cursos de teologia da Umbanda, sacerdócio de Umbanda e magia. Então eu tive um grande mestre que me orientou e me colocou nesse caminho. E eu venho de uma família de marceneiros, então eu também estudei marcenaria, trabalhei na marcenaria, fiz projeto, me formei em técnico eletrônica, estudei matemática com ênfase em informática, fiz tecnologia da informação e só depois de muitos anos eu fui entender que o que realmente me realizava era ensinar sobre a espiritualidade e sobre a religião. Então, desde 1995 eu tenho uma dedicação mais forte à Umbanda e dou aula, né? Eu me dedico a ensinar desde 1999, então acho que é uma lapidação, né? Mais de 30 anos, assim, dedicado a isso. Cara, incrível, incrível. A gente quer agradecer mais uma vez Gratidão, toda essa participação, mas gratidão. não somos nós que encerramos o podcast. Sempre é nosso convidado que deixa a palavra final. Por isso nós temos essa câmera dedicada aqui para você poder deixar algum recado para a galera, alguma coisa que você sinta que queira falar. E sabendo que a maioria aqui são fisioterapeutas e profissionais de saúde, inclusive muitos acadêmicos, né, que estão se formando, indo para o mercado de trabalho. E a câmera é toda sua. Quiser passar mais algum recado, algum contato, esse é o momento. E agradecer de novo. Muita gratidão por essa oportunidade. É muito especial esse encontro, né, de uma espiritualidade com a questão dos nossos cuidados de saúde, né, com a área médica, assim. Então, acho que a minha palavra é sobre a importância da gente ser mais espiritual e menos religioso, da gente observar mais a humanidade das pessoas e menos a sua confissão religiosa. Tem uma frase do Jung que ele dizia assim: conheça todos os métodos, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana também. Então acho que é sobre isso, assim, né? Muito bom. Muita gratidão. Perfeito, aquele brinde final nosso. Oportunidade. Valeu, gente. Até a próxima.